Boas pessoas, aqui com vocês JPT no vídeo de hoje. Vou-vos trazer aqui um vídeo da fantástica mitologia grega de God of War. Então vamos ver, vou estar todo o vídeo calado, depois no fim falo com vocês. Então eu já volto. E aí galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou explicar pra vocês a relação entre a mitologia greco-romana original com a mitologia criada para o universo de God of War. E antes de começar, eu só preciso ressaltar aqui que esse vídeo foi feito com partes da sessão spoiler de God of War. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. Então se você quiser saber a história completa de God of War, seja a história do Kratos e a história de todo o jogo até o final dele, eu recomendo que você assista lá a sessão spoiler, tá certo? Tem link aí na descrição. Eu decidi fazer esse vídeo aqui de uma maneira separada para mostrar essa informação que tá escondida entre aspas na sessão spoiler, né? Às vezes a pessoa não clica no vídeo porque não quer assistir a história completa de God of War, mas de repente quer saber sobre a mitologia do game. Então por isso que eu fiz essa separação aqui, para vocês terem um vídeo a mais aí durante a semana e também para quem quiser saber da mitologia de God of War. Só lembrando a vocês que inscrito mafioso deixa like no começo do vídeo. Simbora! Fiquem sabendo que neste vídeo aqui eu não vou abordar exatamente tudo sobre a mitologia grega original. Como assim, Sidão? Bom, o universo de God of War se passa numa versão adaptada da mitologia grega, com diversas alterações ou até mesmo criações que foram feitas pelos próprios roteiristas do game. Portanto, não levem a sério tudo que eu vou explicar aqui sobre mitologia, tá? Pois eu tô falando dela dentro do universo de God of War. Não vai me fazer uma prova na escola usando essas informações que eu tô dando aqui e depois jogar a culpa em mim, né? É sempre bom pesquisar um pouco antes, tá? Se eu fosse abordar tudo sobre a mitologia grega original, mas tudo sobre a mitologia grega de God of War, esse vídeo seria praticamente infinito, tá? Portanto, estejam avisados. Como toda a origem desse universo mitológico é contado de maneira interpretativa, como se fossem antigas lendas, eu vou repassá-la para vocês em forma de historinha de Niná, tá bom? Simbora! Quando o primeiro universo apareceu, não havia nada, apenas caos. E Caos deu à luz a Nyx, ou a Noite, uma figura sombria que também ressoava com vida. Juntos, Caos e Nyx criaram o mundo. Querendo expandir o seu belo trabalho, criaram a chamada Ilha da Criação, onde toda a vida teria início. Gaia, a mãe de toda a Terra, foi a primeira a nascer ali. Então, foi criado Urano, a personificação do céu, para que Gaia não ficasse sozinha. Juntos, eles deram à luz a outros seres, que ficaram conhecidos como os Titãs e as Titanídeas. Na mitologia grega original existiam muitos titãs e filhos de titãs, que por sua vez também eram titãs. Em God of War, nem todos eles são mostrados ou abordados, por isso eu vou falar apenas sobre os que aparecem de fato nos jogos da saga. Dentre os titãs de destaque nós temos Cronos, que era o titã do tempo, e a sua esposa Reia, Oceano, que era a personificação dos rios que circundam o mundo, Hiperion, que era o titã da luz e do fogo astral, Jápeto, que era o titã da mortalidade, Temis, que era a encarnação das leis e dos costumes, e Theia, que era a titanide da visão. Lembrando que esses são apenas os titãs que aparecem de fato ou são mencionados na saga God of War. Existem dezenas de outros mais na mitologia original. Junto com eles também nasceram os Ciclopes e o grande Hecatonquirus. No universo de God of War, os Ciclopes eram seres gigantes e monstruosos que tinham um terceiro olho localizado na testa. Já o Hecatonquirus eram 3 seres monstruosos em um só, tudo junto e misturado, com mais de 100 braços e 50 cabeças. Urano, horrorizado com a natureza dos filhos que havia gerado, decidiu por escondê-los no Tártaro. Assim como Gaia é a personificação da Terra e Urano é a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do mundo. Em God of War, esse local fica nas profundezas do submundo. Na mitologia grega original, o engraçado é que não se sabe exatamente onde fica isso, tem várias versões. Se é abaixo de tudo, como nessa imagem aí, se é dentro de Gaia, na parte do estômago dela, ou se Tártaro é também mais um titã
titã, pois dizem que o grande Tifão, o titã do vento, pode ser filho de Gaia com o Tártaro. Estranho, né? Furiosa com o tratamento que Urano deu a seus filhos, Gaia pede a ajuda de Cronos para trair Urano. Usando uma foice, Cronos castrou o próprio pai, o tirando do poder. Sendo assim, ele passou a ser o líder absoluto dos titãs. Foi nesse período que os titãs começaram a ter filhos, alguns deles também titãs e outros não. Dentre os principais titãs de segunda geração retratados na história da saga God of War, estavam os filhos de Jápeto. Dentre eles, Atlas, que era o titã da resistência, Prometeu, que era o titã da previsão, do conhecimento prévio, Epimeteu, que era o titã da imprevidência, da falta de prevenção, ou seja, o contrário de Prometeu, e Menoécio, que não é abordado nos jogos. Esses tempos ficaram conhecidos como a Era de Ouro da Humanidade. Humanidade, Sidão? Existiam humanos? A partir desse momento, sim, pois Epimeteu e Prometeu juntos criaram todos os seres vivos, tais como os animais e os humanos. Na Era de Ouro, os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. A primavera era eterna e as pessoas eram alimentadas com bolotas de um grande carvalho, com frutas silvestres e mel que gotejava das árvores, e a terra produzia comida em abundância. Todos viviam felizes de sofrimentos, pois a paz e a harmonia predominavam. E o mal ainda não existia. Tudo corria bem até que as Moiras, que eram as 3 irmãs que determinavam o destino de todos os seres vivos, previram que Cronos seria traído pelo próprio filho, assim como ele havia traído seu pai. Desesperado para não perder o trono, Cronos presenteia as irmãs com os corcéis do tempo, na tentativa de fazê-las mudar o seu destino. Elas aceitam o presente, mas dizem que não poderiam fazer nada para ajudá-lo, o que levou Cronos a uma única opção: usar camisinha. Brincadeiras à parte, como naquela época não existia camisinha, Cronos passou a engolir todos os filhos que tinha com sua esposa Réia, na tentativa de evitar que algum deles o traísse quando ficassem mais velhos. Sidão, espera aí, você não vai falar sobre as irmãs do destino e esses tals de corcéis do tempo? Sim, eu vou sim, mas somente na sessão spoiler de God of War 2. Continuando. Então, Cronos engoliu suas filhas Hestia, Demeter e Hera e seus filhos Hades e Poseidon. Furiosa pela perda de seus bebês, Rhea, a esposa de Cronos, bola um plano. Escondida do marido, ela entrega a Zeus, que era seu último filho, nas mãos de Gaia, para que ela o escondesse e o criasse. No lugar do menino, ela entrega a Cronos uma pedra enrolada em um pano, e o titã engole pensando ser seu filho. Né? Zeus cresce sob os cuidados de Gaia e cria um ódio enorme pelo pai. Ao ficar adulto, Zeus vai até Cronos e o enfrenta, libertando seus irmãos e irmãs no processo sem matar o titã. Na mitologia original, Zeus abre a barriga de Cronos e os tira de lá, mas em God of War não é especificado exatamente como o 6º filho de Cronos libertou seus irmãos. Furiosos, Zeus e seus irmãos declaram uma guerra aberta contra os titãs, incluindo a própria Gaia, culpando a todos pelo pecado de um só. Eles se autodenominam deuses e passam a se chamar de olimpianos, pois iriam tomar o trono dos titãs, que ficava na maior montanha do mundo, conhecida como o Monte Olimpo. E assim tomou-se início a Grande Guerra, onde deuses e titãs lutaram ferozmente um contra o outro. A batalha foi tão, mas tão intensa que a destruição formou a paisagem do mundo mortal, sacudindo a terra com terremotos, ruínas e até criando montanhas. Alguns titãs traíram outros para se juntarem aos deuses, tais como Prometeu e Hélios. Durante a batalha, Zeus libertou os Ciclopes e o Hecatonqueros do Tártaro. Em
gratidão, eles ajudaram os deuses contra os titãs, e os ciclopes forjaram o relâmpago de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo de invisibilidade de Hades, itens esses que foram cruciais na batalha. Após muita luta, com os deuses se sobressaindo, Zeus cria uma espada para acabar de vez com o conflito, e ela foi chamada de a Lâmina do Olimpo. Após tê-la em suas mãos, ele a usa em todos os titãs de uma só vez. The Blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus. Foram simultaneamente mandados para as profundezas do Tártaro, onde permaneceriam por toda a eternidade, sendo torturados e humilhados. Sendo assim, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo em 3 partes. Zeus seria o governante dos céus e o grande rei dos deuses e de todo o universo. Poseidon seria o governante dos mares e da água, e Hades seria o governante do submundo, a parte mais obscura do mundo, onde todas as almas dos mortos iriam perambular. A Grande Guerra causou tanto estrago que, devido a toda a violência, ira e corrupção ocasionada nela, nasceram os males. Sabendo que esses males poderiam um dia colocar todos em perigo, Zeus ordenou que Hefesto, o agora denominado Deus de toda a tecnologia, ou seja, o Deus dos ferreiros, artesãos, escultores, metalúrgicos, etc., criasse uma caixa onde esses males pudessem ser guardados e escondidos. Sabendo que nenhum metal seria forte o suficiente para conter os males do mundo, Hefesto forjou a caixa a partir de um poder maior até mesmo que os deuses, a chama do Olimpo. Esse fogo era tão ardente e letal que qualquer um que o tocasse morreria instantaneamente, o que seria perfeito para manter a caixa em segurança. A única chave para abri-la era uma menina que Hefesto criou a partir da própria chama. Seu nome era Pandora, mas Hefesto amava Pandora, assim como o pai ama a filha, e tinha medo que Zeus a tirasse dele. Para evitar isso, ele teve uma ideia que Zeus aprovou na hora: criar um templo cheio de armadilhas que ficaria nas costas do titã Cronos e esconder a caixa lá dentro. Sendo assim, eles chamam o grande arquiteto humano Patos Verdes III para construir o templo. E assim foi feito. Cronos foi obrigado por Zeus a engatinhar eternamente pelo deserto das almas perdidas com um puta templo gigante em suas costas. Durante décadas, Patos Verdes III construiu e lotou o templo de armadilhas para que ninguém chegasse a tal caixa de Pandora. Sendo assim, ela foi fechada com todos os males do mundo dentro dela. Mas Atena, filha de Zeus e deusa da sabedoria, decidiu colocar um ingrediente extra na mistura. E não era o elemento X, e sim a esperança. Caso um dia os males fossem libertados, a esperança iria junto para que a humanidade tivesse uma chance de prosperar. Sidão, fala mais sobre Atena. Você nem tinha falado que Zeus tinha esposa, mano. Explica isso direito, tio. Seguinte, Zeus era casado com a titanide Metis, filha do titã Oceano, com sua esposa Tétis. Ela tinha o poder da metamorfose e podia se transformar em qualquer coisa. Gaia profetizou que Zeus teria 2 filhos com Metis, uma mulher que seria igual a ele em força e sabedoria, e um homem que seria o rei dos homens e deuses, ou seja, que tomaria seu lugar no trono. Com medo de que isso acontecesse, Zeus brinca de espertinho com sua esposa e manda ela se transformar em água. Ao fazer isso, Zeus a engole. O engraçado é que, mesmo assim, Metis ainda conseguiu dar à luz a tal mulher, que seria Atena. Ao engolir Metis em forma de água, Zeus começou a ter fortes dores e chamou Prometeu e Hefesto para ajudá-lo. Com um machado, eles abriram a cabeça de Zeus e Atena saiu de lá já adulta, vestida e equipada com capacete, lança e escudo.
Então tá, né? Após Metis morrer, ou sei lá, ser mijada por Zeus, o rei dos deuses se casou com a própria irmã, Hera, a deusa das mulheres e do casamento. Juntos, eles tiveram um filhinho, Ares, o todo-poderoso deus da guerra. E foi nesse período que a Era de Ouro da humanidade acabou, graças ao Prometeu. Para ajudar a humanidade, ele roubou um pouquinho das chamas do Olimpo e a concedeu aos homens, assegurando a superioridade deles sobre os outros animais. A fúria de Zeus foi tamanha que a punição de Prometeu foi inacreditável. Ele foi condenado a ficar preso em uma rocha e ter seu estômago devorado todos os dias por uma enorme águia. No final de cada dia, ele seria curado, para que no dia seguinte fosse devorado novamente pelo faminto animal, dia após dia, por tempo indeterminado. E foi marcado assim o fim da Era de Ouro e início da Era de Prata, onde Zeus encurtou a primavera, criando as estações do ano e assolando a terra com o frio e com o calor. Tornou-se necessário a invenção de casas e o desenvolvimento da agricultura, e ocorreu também a extinção da juventude eterna, ou seja, agora as pessoas envelheciam. Após muitos e muitos anos, a Era de Prata acaba e toma início a Era de Bronze, onde Zeus cria então uma terceira raça de homens perecíveis, mais violentos e fortes. E por fim, na era em que o jogo se passa, a Era dos Heróis. Nela, ao morrerem, todos os grandes guerreiros, sacerdotes e benfeitores iriam para um lugar chamado de a Ilha dos Bem-Aventurados, onde viveriam felizes, distantes dos mortais e sem contato com os vivos, talvez até se tornando deuses e indo para o Olimpo, dependendo do que eles fizeram. Já os injustos iriam para o submundo de Hades, junto com os humanos normais, que não fizeram nada demais, porém iriam sofrer. Se você tem um mínimo de conhecimento sobre mitologia grega, você sabe que desde sempre Zeus foi um cara muito transão. Não é porque ele era casado que ele não pulava cerca não, seja com outras deusas, mortais e até mesmo com animais. Em um desses encontros às escondidas, Zeus fez amor com uma mortal espartana chamada Calisto e a engravidou, assim como ele já havia feito com muitas outras mulheres pelo mundo. Desse amor proibido saiu um menino chamado Kratos. Só que, não satisfeito, Zeus voltou a procurar Calíope, deu mais umas bimbadas e depois nasceu o irmão mais novo de Kratos, chamado Deimos. Antes de falar de Kratos e Deimos, vamos especificar quem eram os mais importantes deuses do Olimpo presentes na saga. Só relembrando, como eu já havia mencionado, Zeus era o deus do céu e rei dos deuses. Hera era a esposa de Zeus e deusa da mulher e do casamento. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus com Hera. Atena era a deusa da sabedoria, filha de Zeus com Metis. Poseidon era o deus dos mares e da água. Hades era o deus do submundo. E Hefesto era o deus da tecnologia, o ferreiro oficial dos deuses e também era filho de Zeus. Agora, Afrodite era a deusa do amor, da beleza e do sexo, e era esposa de Hefesto, não porque o amava, mas porque fora prometida a ele por Zeus em forma de gratidão pelos seus serviços. Ela traía ele toda hora na cara dura, tanto com deuses como Ares, tanto com mortais. Perséfone era a rainha do submundo, pois era esposa de Hades. Ela também era filha de Zeus. Anfítrite era a rainha dos mares, pois era esposa de Poseidon. Apolo era o deus da luz, assim como o deus da cura, medicina, arte, música e arquearia. E também era filho de Zeus. Sua irmã gêmea, Ártemis, era a deusa da caça. Hermes era o deus dos mensageiros, atletas e da velocidade. Era o principal mensageiro dos deuses e também era filho de Zeus. E Hélio, que traiu os titãs, assim como Prometeu, era o deus do sol, ou melhor, a personificação dele. Ou seja, ele era o próprio sol. É isso aí, galera. Essa é a mitologia de God of War. À frente... Então, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal caso ainda não sejam inscritos e subscrevam também o canal do Cidão do Game. Então foi isso. Então, tchau e fui. Obrigado.